Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, dando início, como sempre fazemos, às quintas-feiras, a nossa live de apoio espiritual à distância. Essa é a nossa live de número 41, portanto, 41 semanas. Nós estamos recebendo o apoio, né, dos amigos espirituais, sempre nos trazendo ideias, reflexões, pensamentos que possam nos ajudar a atravessar melhor esse período que estamos atravessando no momento. Então, vamos nos colocar à disposição dos amigos. Peço a sua ajuda aí também para fazermos um pensamento bom, uma prece, nos ligarmos com as esferas crísticas, as esferas do bem, da paz, da amizade, do equilíbrio. Vamos atrair para nós energias crísticas, energias que possam nos renovar depois de um dia agitado de trabalho. Senhor Jesus amado, Divino Mestre, mais uma vez recorremos a Ti nesse encontro de apoio espiritual à distância. Abençoa as nossas palavras, abençoa o nosso coração, o nosso sentimento, a fim de que possamos aproveitar esse período com algo nutritivo, algo que possa expressar a grandeza do teu sentimento, da tua paz. Abençoa todos quantos estão sintonizados conosco, nos ambientes em que se encontram, seja na residência, seja no trabalho, seja em algum lugar que a pessoa encontrou possibilidades para isso. Que a luz da sua presença seja uma verdade e uma realidade para todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor Jesus, amado, Divino Mestre, mais uma tarde e noite de alegria para o meu coração, em que a vida nos aproxima através dessa amizade que nos une, desse sentimento que sempre valoriza aquilo que todos nós temos de melhor. Hoje, trouxemos para a nossa reflexão o assunto relacionado com as influências espirituais e, igualmente, os aspectos da afinidade. Tudo o que nós conhecemos no planeta Terra, seja nas últimas circunstâncias de renovação nas comunicações, na medicina, nas artes, no trabalho, nas cidades, antes de se tornarem matéria específica, cristalizada na Terra, era anteriormente aspectos de natureza espiritual vigente. Isto é, em torno do planeta Terra existem uma série de comunidades específicas
que atuam no sentido de dar prosseguimento ao processo evolutivo do planeta. Então, nós temos segmentos no mundo espiritual vinculados aos aspectos sociológicos, vinculados aos aspectos do trabalho. Temos segmentos específicos para a ciência, para a medicina, para as artes em geral, onde muitas pessoas trabalham no sentido de modernizarem as estratégias de lidar com certos aspectos. Então, estas comunidades do mundo espiritual estão muito ligadas à Terra, muito ligadas àqueles que estão estagiando na Terra. Então, as coisas que acontecem na Terra não deixam de ser, em certa medida, um reflexo da expressão do mundo espiritual sobre a matéria. Isto é, os grandes poemas, as grandes músicas, as grandes obras de arte, os grandes avanços da medicina, os grandes avanços da ciência, os grandes avanços da tecnologia, tudo aquilo que estamos muito incrivelmente admirados pela modernidade do planeta hoje, antes já era verdade no mundo espiritual. Dada essa proximidade, então, aos poucos, as pessoas encarnadas através destas mesmas ligações espirituais que influenciam o mundo terreno, mas a sintonia entre as pessoas foi criando, então, uma possibilidade das coisas aos poucos se materializando. Logicamente, tudo isso ocorre pela permissão divina, porque se esse processo acontece, é porque a bondade divina entende que essa é a maneira mais adequada no momento, dentro do nosso avanço, dentro da nossa condição necessária de evolução. Então, há muitas influências do mundo espiritual. No entanto, as influências do mundo espiritual são também, em contrapartida, de todos os matizes. Se temos vários avanços nestes aspectos que eu acabara de mencionar, igualmente temos influência espiritual de situações complexas, problemas de traição do passado, inimizades, perseguições, situações de verdadeiras prisões emocionais que igualmente aproximam a sua influência sobre o planeta. Então, é desta forma que vemos essa quantidade enorme de violência, essa quantidade de criminalidade, de desajustes sociais, de insatisfação. Há um grupo enorme de pessoas sempre muito mal-humoradas, sempre desestimuladas do viver através das bênçãos do trabalho, de modo que o nível de influência funciona nas duas polaridades. Nas polaridades, digamos, mais elevadas, do progresso, da prosperidade, da confiança, da verdade. E na outra ponta temos ainda os resquícios da barbárie, porque no mundo espiritual a pessoa que desencarna não se transforma em anjo, simplesmente pelo fato de ter desencarnado. A natureza obedece sempre a um espírito de sequência. Então as pessoas continuam a ser elas mesmas, do modo como eram na Terra. Toda essa introdução foi para que nós pudéssemos juntos refletir sobre a condição chamada afinidade. Muitas pessoas se questionam
Qual seria a companhia espiritual, ou até alguns chamam de anjo da guarda, alguns chamam de protetor, de guia? Quais seriam essas pessoas? E é fácil reconhecer que temos sempre à nossa volta pessoas interessadas no nosso progresso, muitas pessoas interessadas. Mas, igualmente, temos alguns desafios de vidas passadas que, vez por outra, surgem no nosso caminho, desafiando o nosso progresso, nos colocando diante de tentações diversas, gerando tormento, desconforto e até mesmo doenças por influência de natureza espiritual. Ora, se dentro do intercâmbio natural, eu não estou falando nem dos aspectos da mediunidade ostensiva, mas dentro dos aspectos normais de intercâmbio entre a parte chamada espiritual e a parte física, existem naturalmente as coisas que são afins. Então, para que você saiba aquilo que espiritualmente te rodeia, basta você prestar atenção nas formulações mentais, no modo como você cria as suas elucubrações, os pensamentos que você nutre, que você mantém, as coisas que você rumina dentro do teu modo de ver e de pensar, dentro do seu modo de agir, porque dessa forma é que nós vamos reconhecer a situação que o teu próprio pensar atrai para si. Então, a pessoa que vive mal-humorada, a pessoa que vive desvitalizada, ou que está sempre muito preocupada com os outros e menos atenta a si mesma, essas pessoas atraem, por uma lei natural de afinidade, pesados grilhões de natureza energética. São energias densas, turbadas. Pode ter certeza que estes aspectos, embora tenham a ver com você, não são necessariamente apenas seus aspectos. Pelas questões da afinidade e pelos pensamentos que você nutre dentro de você, é possível que haja muitas entidades desencarnadas, que em outras palavras são pessoas comuns, não é? Atraídas pela afinidade do modo de pensar e que se sentem no direito de fazer parte da sua vida, embora não sejam convidadas, elas se sentem atraídas. Então, a pessoa muito crítica, a pessoa que vive falando em doenças, a pessoa que vive falando em remédio, que vive falando em problema, que vive preocupada com a vida dos outros, essas pessoas, sem o saberem, tendem a atrair, pelas afinidades mentais, muitos aspectos desagradáveis do ponto de vista espiritual. Ninguém faz isso porque quer. Mas se a sua vida está muito atormentada, um bom caminho, uma boa direção, seria prestarmos atenção aos pensamentos que nutrimos. Se nós nos demoramos ali na mágoa, no ressentimento, nos demoramos na indignação, na inconformação, nos demoramos na ideia do cansaço, na ideia da velhice, nos demoramos na ideia de que nada deu certo até agora e nada dará. Nós criamos alguns padrões de natureza mental que, consequentemente, atraem padrões energéticos similares, análogos. Então, uma parte é daquilo que nós mesmos criamos, outra parte é daquilo que nós mesmos atraímos, por afinidade natural. Então, se eu desejo diminuir esse nível de tormento, se eu desejo modificar um pouco as coisas relacionadas ao meu momento, à minha vida, eu preciso redirecionar as minhas ideias. Talvez não seja uma tarefa tão simples, porque nós temos algumas
viciações mentais que funcionam como a estática dos antigos rádios. Parece que os nossos estímulos mentais vão sempre na mesma direção, constituindo assim padrões de energia. Então sempre atraímos coisa ruim, mal-estar, perturbações, dificuldades orgânicas, dificuldades emocionais. Sempre parece que as pessoas mais complicadas vêm para a nossa vida e não para a vida de outros. Então, essa questão da afinidade é muito importante. Nós podemos mudar a trajetória do nosso caminho mental. E isso é um exercício que pode ser, e a meu ver deveria ser diário, em que nós vamos como que tentando sair desses padrões. Como é que eu saio de um padrão desse? Não, as coisas estão difíceis, está tudo ruim? Está, mas eu vou fazer melhorar. A bondade divina vai me dar um caminho estratégico para melhorar. A bondade divina vai me dar uma inspiração. Eu não sei como, nem quando, nem onde, mas alguma coisa vai acontecer para eu sair desse estado de ânimo. E com essa postura mental, nós vamos neutralizando um pouco a massa trevosa que costuma circundar os nossos tormentos. Esses tormentos são muito desagradáveis e, além disso, sugam a nossa energia, nos desvitalizam, nos desequilibram e aí ficamos à mercê de todas essas consequências energéticas. É uma tarefa, vamos dizer, um tanto árdua, mas na medida em que nós aprendemos as leis da afinidade, nós vamos nos fortalecendo. E com isso, aos poucos, vamos substituindo as más companhias como frequência, né? Porque as frequências são similares. Nós vamos saindo de uma frequência mental, emocional, psicológica negativa para algo melhor, mais sábio, mais maduro, mais vitalizado, que nos ajude a nos trazer de volta para o nosso eixo, em que nós vamos encontrando um novo sentido de viver, uma nova alegria de trabalhar, uma nova possibilidade de amar, sentir-se amado. Novas portas se abrirão na medida em que nós vamos saindo desse patamar de afinidades e escolhas padronizadas, como situações mais pesadas para situações primeiramente mais neutras e, no momento seguinte, situações mais amorosas, mais equilibradas, mais fortalecidas. Então, o caminho mental é uma escolha própria. Ninguém quer passar pela dificuldade, mas as dificuldades têm aparecido também porque nós estamos um pouco invigilantes. Talvez a bondade divina, através de Jesus, tenha nos inspirado a pensar sobre a questão da vigilância, porque ele nos recomendava a oração e a vigilância, né? O orar e vigiai. Esse vigiai é exatamente uma atenção um tanto mais plena, um tanto mais ativa, no sentido de reconhecer aonde eu me demoro mentalmente. Mas as coisas são difíceis. Sim, as coisas são difíceis, ou podem estar num momento difícil, mas se eu me demoro lá, completamente desguarnecido ou desconectado da minha própria força, fica muito mais difícil mudar esse padrão de circunstâncias onde eu volte a ter mais espaço dentro de mim, a ter mais possibilidades dentro de mim que me fortaleçam e que me deem uma direção mais segura. A lei da afinidade é algo real. Então, se nós queremos ter pessoas mais interessantes à nossa volta,
Se nós queremos ter amigos espirituais que tenham mais chances de se aproximar e nos inspirar, nós precisamos começar a trabalhar melhor a nossa condição mental para que o nosso campo vibracional, a nossa aura, possa estabelecer condições de uma afinidade com pessoas do bem, pessoas mais evoluídas, pessoas mais esclarecidas que estão próximas à Terra, embora no mundo espiritual e também num patamar, de certo modo, mais evoluído. Vamos pensar nesse assunto, porque todos nós desejamos uma certa melhoria, mas a melhoria também nasce da consciência de reconhecer o que nós podemos, por nossa parte, igualmente fazer para melhorar os nossos critérios e não permita que as ideias te aprisionem e fiquemos ali presos, sem saída, ou sempre trazendo padrões mentais de negatividade muito perigosos, onde o medo e as doenças estão sempre rondando. Vamos procurar, gradualmente, transformar essa condição espiritual mais densa que está por aí por uma polaridade um pouco mais clara, luminosa, feliz, que nos sensibilize os nossos corações, trazendo um pouco mais de poesia, de cultura, de boa música, de expressões de arte, de expressões sensíveis que nos ajudem a enxergar a vida, embora realisticamente, e os pés no chão, mas com uma visão mais aprimorada da realidade, uma visão mais madura da realidade. Acredito que pela afinidade nós podemos conseguir grandes avanços em todos os aspectos da nossa jornada. Esse é o nosso tema de reflexão para o dia de hoje. Então eu vos convido agora a fazermos uma pequena reflexão meditativa para descortinarmos um novo padrão de expressão energética que nos possibilite algo novo e mais significativo para todos nós. Então venha comigo. Entre em contato agora com o seu lado interior. Feche os olhos, porque o externo agora, nesse pequeno percurso de tempo, é secundário. Preste atenção simplesmente à sua respiração. Observe o movimento. O ar que você inspira é sempre novo e pleno de muita vitalidade. Nós já temos sugerido corpúsculos de tonalidade rosa violácea como se fossem pequenos corpúsculos de vitalidade pululando no ar, e nós inspirássemos esse chamado prana, que é a energia vital, fazendo com que ele percorra o nosso corpo, trazendo plenitude, e possamos exteriorizar o prana já descolorido, desfigurado, cansado, para uma renovação de forças. Então inspira
este prana para que a tua saúde se reorganize. E também acalme o teu coração. Lembre-se, para tudo existe uma saída. As situações, às vezes, são muito desafiadoras e também constrangedoras. Nem sempre é fácil articular as ideias quando as pressões são muito grandes. Mas dentro de você, dentro da tua inteligência, dentro deste ser que é você, existe um potencial extraordinariamente bem elaborado, o potencial de forças de positivação capazes de fazer você sair desse padrão ruim em que você se encontra. Esse padrão do desânimo, do cansaço, da vontade de desistir da luta, as surpresas que a personalidade de pessoas à nossa volta muitas vezes traz, situações inesperadas, doenças que costumam nos abater ou abater aquelas pessoas a quem amamos. Saiba que o nosso padrão mental é de natureza dinâmica. Embora tenhamos algumas viciações no modo de pensar, nós podemos aos poucos transformar isso num outro patamar, numa outra posição. Imagine a sua vida dando certo, a saúde melhorando, aquelas tristezas, porque a vida não foi exatamente como você planejou, tudo isso nos convida a refazer o nosso planejamento, porque às vezes também, ingenuamente, no nosso planejamento criamos uma série de expectativas vãs em relação aos outros, imaginando com isso que os outros farão tudo aquilo que nós pensamos, mas nem sempre isso ocorre. Então, o que é que o bom senso nos aconselha? Refazer nossos planejamentos, modificar a forma como nós focamos as situações. É uma excelente oportunidade para exercermos o perdão naquelas pessoas e situações que nos machucaram, tanto quanto nós vamos trabalhando o auto-perdão. Às vezes tomamos decisões equivocadas, machucamos pessoas queridas sem querer, e dessa forma nos sentimos duplamente culpados, criando mecanismos psicológicos de autopunição muito sérios. Nós não precisamos desse caminho de lição. Nós podemos aprender através da nossa inteligência. E a nossa inteligência opera, trabalha através da observação. Se nossa vida tem se desviado para caminhos tortuosos, atormentados, é porque o nosso modo de ver e, consequentemente, de interpretar o que se vê, precisaria de uma revisão. Quem de nós não se perde no labirinto dos enganos? Quem de nós não
possui às vezes a visão turva, quando outras pessoas enxergam com mais clareza. O momento talvez seja de deixar essa poeira, esse tormento, essa tensão acalmar. Acalmando o nosso coração, essa poeira irá sedimentar. Com isso, conseguiremos enxergar o cenário real, porque precisamos de realidade, não de ilusão. E essa realidade ficará muito mais nítida. E dessa maneira, poderemos criar escolhas mais apropriadas para cada situação. Ao mesmo tempo, enderece para o seu corpo pensamentos de gratidão. Aliás, o corpo, que é a nossa casa, onde nós moramos, seja estagiando na Terra, seja fora da vida física, todos nós temos corpo. E o nosso corpo precisa de uma base mental positiva que favoreça o seu funcionar de forma íntegra, harmoniosa. Não desista do seu melhor. Não desista de si próprio. Não há nada que se mantenha para sempre, sobretudo do ponto de vista negativo, temerário. O momento agora é de autoternura. Se a bondade de Jesus recomendou amar ao próximo como a si mesmo, é porque ele estava tentando nos lembrar da importância da nossa autoconsideração. Nunca se diga incapaz, nem inválido, nem que a sua vida não vale nada, que nada adianta se esforçar. Lembre-se, a afinidade mental é a força que atrai, tanto no sentido material quanto no sentido espiritual, as nossas companhias com as quais nos afinizamos, com as quais trocamos impressões. As relações são sempre trocas de experiência, trocas de energia. Então, precisamos reconsiderar com quem trocamos energias, para que as nossas energias, ao invés de nos nutrirem, criem um desgaste e uma desvitalização. E por fim, acenda no seu peito, na sua mente, a luz do amor que respeita, do amor que colabora, que coopera, do amor que trabalha, do amor que tem paciência, do amor que tem entendimento dos limites alheios e também dos próprios limites. Deixa que a luz desse amor reorganize o seu universo interior. E você verá maravilhado, os padrões de negatividade irem embora. E você se sentindo mais fortalecida, fortalecido, estimulado no momento em que você se encontra,
transformar as circunstâncias de tal sorte que você possa sentir-se feliz novamente, motivado, confiante e com muita fé naquilo que vem de bom. Há muita luz espiritual a favor de todos, mas é preciso direcionar a nossa antena para que nos conectemos com essas incríveis pessoas que vivem e trabalham buscando nos auxiliar, nos consolar, nos trazer a paz inicial que precisamos para que depois, com o nosso próprio esforço, com o nosso próprio trabalho e com a nossa própria consciência, possamos administrá-la, mudando por fim o curso da nossa história, nos reintegrando a uma harmonia material e espiritual capaz de nos devolver tudo aquilo que a nossa alma perdeu pelo caminho. Sei que você está compreendendo onde eu pretendo chegar. Sinta-se abraçada, abraçado, com muita amizade, com muito respeito, com muito carinho. Abra o seu processo mental de forma iluminada e você assistirá a incríveis transformações, muito mais rápido do que imagina. Fique com Deus, fique na paz, fiquem na luz.